Minhas amigas Andréia Tornovski e Renata Saraiva. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tá muito calor aí onde vocês estão? Tudo bem. Ótimo. Lá fora tá, mas aqui tô no ar-condicionado, tá tudo certo. Vou pedir Gente, do ar-condicionado. saudade de vocês. Bom a gente aqui nessa bancada feminina, muito bom. Bom ter vocês, porque vocês duas... eu vou apresentar o nosso convidado, depois eu conto bastidores dessa entrevista, até para o doutor Mário Greco, que é nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje. Obrigado, seja muito bem-vindo, o prazer é nosso. Deixa eu aqui apresentar o doutor Mário Greco, médico especialista em clínica médica com foco em medicina canabinoide, Fellowship International Medicine, lá vou eu com os meus sotaques, nos Estados Unidos, ex-presidente da Bristol Myers Squibb, se assim que fala, farmácia Upjohn, Monsanto, Pfizer, Moxar, deve ser assim, Clínica Cannabis Care, dezenas de trabalhos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais, escolhido como um dos líderes mais influentes da América Latina pelo Longevity Leaders International e prêmio Sidus Pharma, outorga do colar Cândido Fontoura do mérito industrial e farmacêutico, com personalidade do setor farmacêutico da área da saúde. Atualmente realiza pesquisa clínica na USP e na Universidade da Flórida. Autor dos livros Presidente, Você Vendedor, Alta Performance, Transformação e o mais recente, Cannabis Medicinal baseado em fatos. Gente, a sua apresentação dele é para derrubar o âncora, porque eu vou te falar, tem coisa aqui que além de ser uma apresentação bacana, grande, eu não sei, eu vou falar como o Davi, se o Davi estivesse aqui, falaria isso, eu não sei se eu tenho roupa, se eu estou vestido adequadamente para essa entrevista, porque o sarrafo está lá em cima, gente. Então, vamos lá. Doutor Mário Greco, temos aqui, foi uma festa nos bastidores do M para participar dessa entrevista. Quando eu falei o seu nome, a gente tem um grupo aqui do WhatsApp, quando eu falei o seu nome, quase que 100%, o nosso grupo, né, somos 8 no total, todo mundo queria participar dessa entrevista, e as duas saíram logo na frente, falando, eu tô. Então a gente sempre monta as bancadas por ordem, né, por ordem de interesse dos nossos colegas aqui, né, dos nossos amigos, e as duas aqui ficaram loucas para falar com o senhor. Então, nada mais justo do que essa bancada aqui, a gente está muito interessado, são vários assuntos, além que o senhor é paulistano, palmeirense. Eu já vou avisando que a gente é flamenguista, a Renata eu não sei, mas aí eu e a André somos flamenguistas. A André é carioca, apesar de estar em São Paulo, já é flamenguista, então temos aqui metade do time Fla-Press, e a Renata ela fica em cima do muro, ela não fala para quem. Eu sou São Paulina, mas meu marido é palmeirense, então eu tenho todo o respeito ao doutor Mário. Boa. Obrigado. Doutor Mário, é o seguinte, a gente tem muitas questões, um assunto polêmico, e assim, eu vou puxar aqui, depois a bancada fica à vontade, minhas amigas Andréia e Renata fiquem à vontade. Eu só vou puxar porque muito se fala do tratamento, né, da cannabis. E ficou muito polêmico o tema. Tem países que já liberaram o tratamento, o Brasil, a Anvisa reconhece, mas ainda não fica essa coisa de vai ou não vai, é uma dificuldade. Então, eu tenho aqui a primeira pergunta, a gente vai verticalizando o assunto, mas a minha primeira pergunta seria quais são, né, o que seria, né, qual seria o benefício, quais as indicações para o uso do tratamento e principalmente as contraindicações do tratamento, né, do canabidiol e para quem não sabe também do que se trata, né, esse tratamento, né, tendo em vista que já tem vários artigos, várias pesquisas dando aí, corroborando, dizendo que é um tratamento muito interessante que, de fato, para determinados tipos de patologia funciona bem. Aí, agora é com o senhor. Tá ok. Bem, uma coisa interessante e importante saber é que nós produzimos cannabis no nosso corpo. Nós temos cannabis e a deficiência dessa cannabis interna pode causar inúmeras doenças. E é óbvio que a gente vai tratar essas doenças com cannabis medicinal.
Então, se alguém chega e fala, ô, seu maconheiro, não, não só ele, como todo mundo vai ser maconheiro, porque nós produzimos cannabis no nosso corpo, não é verdade? E trata várias enfermidades. Ah, mas não tem estudo, é controverso. Criou-se um problema muito grande de falar mentira, como todo assunto, né? Nas eleições passadas, nós vimos o que aconteceu. Então, a cannabis medicinal, ela serve para tratar epilepsia e está confirmado, aprovado pelo FDA e pela Anvisa. Hoje você consegue comprar medicamentos canabinoides na farmácia, com receita. Então, não é mais proibido o uso de cannabis medicinal. O que continua proibido é o uso do cannabis recreacional ou uso adulto, que é uma coisa totalmente diferente. Nós temos que diferenciar. Um é parte científica, com comprovação científica, e o outro é o uso recreativo, tá? São duas coisas. Eu foco, como médico, na parte medicinal. Então, serve para tratar epilepsia, serve para tratar doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, demência, ansiedade, depressão. E a lista vai por aí afora, tem pelo menos 60 indicações. E o fato da gente produzir, ela não tem efeito colateral quando a gente toma, porque são dois os principais produtos, canabidiol e tetrahidrocannabinol. O canabidiol age mais no corpo e o tetrahidro é o que age no cérebro. Então, É o THC? pode dar um O barato. tetrahidro é o THC? Seria o THC. É o THC, CBD, THC. Entendi. Inclusive, eu vou aproveitar, já que o senhor falou no THC, eu vou chamar de você, porque eu não vou chamar de senhor, não, porque a gente não chama Por favor. Mas já está amigo, já somos amigos, eu vou chamar de você. Então, aqui tem uma das perguntas que até está no nosso momento da audiência, que eu vou até puxar rapidamente aqui, porque já que a gente falou no THC, tem o Paulo Roberto, que ele pergunta se esse tratamento dá onda, né, tu fica chapadão, e para onde vai o THC? E aí outra pessoa também pergunta, que é o Vinícius, qual seria a principal diferença entre o THC e o CBD, já que o THC é de uso recreativo. O pessoal está nessa dúvida aí. Se dá onda e qual a diferença do THC para o CBD? Então. Tudo bem. Eu já respondi antes, né? Os dois principais produtos são o THC e o CBD. Uhum. E o CBD tem uma ação no corpo, tá? Ajuda na parte imunológica, ajuda como anti-inflamatório importante. E o THC age no cérebro. Então, em doses medicinais, não vai dar barato, porque você não quer um senhorzinho de 90 anos com Alzheimer. Chapadão, né? Chapadão. Chapadão. Talvez ele até queira, mas não é indicação. Não pode. Mas deve dar fome, coisa, né? Deve dar uma fomezinha, né? Porque a larica. A famosa larica. O que é bom, porque quando a pessoa vai ficando mais idosa, às vezes não come direito, né? Então deve ser até saudável, né? Então, é saudável, sim, André. E outra coisa, pessoas que têm AIDS, que têm câncer, que têm doenças, né, que altera a estrutura muscular e essas pessoas emagrecem muito, cannabis é indicada e aprovada nos Estados Unidos. Então, quem faz quimioterapia, que perde peso, que sofre com dor e que tem uma série de problemas, ela é o ideal. Eu tenho experiência própria e posso falar. É um produto maravilhoso e a gente tem que entender bem. Fico contente dessa entrevista, porque me dá a oportunidade de explicar melhor. As pessoas ainda não entendem muito bem. Boa, doutor, e falando, já que você está falando de produto, né? E mencionou também que tanto o FDA quanto a Anvisa já tem, né, o entendimento de que é um bom medicamento. A gente vem acompanhando no Brasil que a Anvisa vem progredindo, né, no sentido de regulamentar, etc. Como é que está isso
na indústria, porque o que a Boa, gente vê muito assim, que boa. são empresas novas que estão surgindo, que fazem os medicamentos e tal, mas até você que foi presidente de empresas grandes como a Pfizer, Bristol Myers Squibb e tal, como é que está isso na grande indústria? Isso vai ser uma coisa realmente que a indústria vai pôr no mercado em ampla escala, largamente? Como é que está isso? Então, isso está indo de uma forma muito interessante. Hoje já existe aqui no Brasil mais ou menos 400 indústrias novas de cannabis que vieram para o Brasil com essa liberação que a Anvisa permitiu. Eu devo reconhecer que a Anvisa fez um excelente trabalho em permitir a importação individual. E isso é interessante, Renata, por quê? Porque foram as mães de crianças com epilepsia que brigaram e lutaram na Anvisa para conseguir a liberação e poder dar para os filhos um produto que é único, não tem outro. Todos os medicamentos tradicionais foram refratários. Então, as mães brigaram, falaram: olha, se tiver que ir para a cadeia, eu vou, se tiver que ser contrabandista, eu vou. E graças a isso, a Anvisa liberou e permitiu a importação individual. Então, hoje, a gente pode importar o produto de qualquer país e ele chega na sua casa. Olha só que grande avanço. É lógico, por exemplo, eu tenho que fazer uma receita aprovada pela Anvisa, porque produto controlado, ele não é mais proibido. Doutor, porque eu queria aproveitar o seu gancho, que é muito tem se falado muito no tratamento e com relação ao custo, é um tratamento caro. E os planos de saúde ainda não reconhecem. Quando você entra num plano de saúde pedindo tratamento, eles negam. Você tem que entrar com a liminar e aí sim, na justiça, você consegue. Eu tenho vários amigos, inclusive, que fizeram isso, e todos eles fizeram o mesmo caminho. Eles não conseguem o que o plano aceite de primeira. Você tem que entrar com recurso, com a liminar, aí sim o plano vai. Porque essa dificuldade, já que o tratamento ele é seguro e ele é reconhecido, né? Os Que benefícios. é caro, né, Sandro? É muito caro, né? é muito caro. É caro. Cada negocinho é uns E aí, 600 reais, e 700 aí reais. os planos não querem pagar, eles negam, entendeu? Exatamente. Por isso que os pacientes entram com ações. Eu recebo inúmeras solicitações, eu tenho que fazer um relatório da doença, tudo, Sim. mas tem alguns laboratórios e tem alguns planos de saúde que estão pagando já. Eu tenho vários, eu conheço vários. Só que é um caminho que tem que entrar, tem que conseguir a autorização do juiz e tudo isso daí. O produto ainda é caro, porque, imagina, o importado é mais barato do que comprar na farmácia. Na farmácia está custando acima de R$ 2.000. Aqui no Brasil, você fala? Aqui no Brasil. Então já tem na farmácia Mas do são Brasil. importados também, né? Sim. Já São tem todos importado. importados, porque não pode produzir ainda aqui, né? Olha, já estão produzindo, Já já estão pode. produzindo? Tem empresas que já estão produzindo, tá certo? A gente comentou também o porquê, não é, de algumas indústrias, por que não está entrando firme. Estão entrando, sim. A Eurofarma, que é a empresa número 1 aqui no Brasil, já fez uma parceria com uma empresa canadense e vai trazer. Então, tudo isso vai ajudar para diminuir o preço. Mas o que mais vai ajudar é o que o governador Tarcísio está fazendo. Ele está autorizando o SUS a entregar gratuitamente a cannabis para quem precisa. Esse sim é uma revolução, eu diria. Verdade. Porque, como médico, não adianta eu pegar, fazer um bom exame físico, examinar o paciente, tirar todas as dúvidas dele, e na hora do medicamento, entende? Ele não tem dinheiro para comprar. O que valeu? Eu nunca esqueço uma coisa, eu estava trabalhando numa unidade de atendimento no interior, logo depois de formado. E aí eu peguei com aquele ânimo de estudante novo, tudo animado, estou fazendo as consultas, falo, nossa, estou ajudando um monte de gente. E aí eu pego um lavrador que veio procurar, que ele estava com muita dor, e dor crônica. Aí eu chego para ele, expliquei tudo, tal, falei, olha, o senhor vai tomar esse remédio aqui, tá? O senhor vai tomar
antes do café da manhã, no almoço e na janta, tá bom? Aí ele olha para mim e fala assim, doutor, e os dias que eu não como, que eu não tenho comida? Pô, isso daqui me quebrou, porque é a realidade brasileira, É. não é verdade? Então, isso foi o primeiro grande E impacto. sabe que não é o primeiro, não é, desculpa interrompê-lo, mas não é o primeiro relato de um médico que eu ouço igual. É, Então, verdade. Exato. é no país todo isso, né? Na grande maioria, né? Esse que é o É. problema, Verdade. Renata. Verdade. Essa situação, essa ação, aliás, do governador Tarcísio, era uma ação que, de fato, tomara que sirva de exemplo para os outros governadores, né? E eu acho que quando ganhar escala, a tendência é o preço popularizando, o preço diminuir. Hoje o remédio mais vendido é o Rivotril. Isso é fato. O remédio mais vendido é o Rivotril. Então, quer dizer, aí cabe também uma pergunta. O Rivotril é uma droga, né? É uma droga que, inclusive, tem efeitos colaterais nocivos e é o mais vendido. O tratamento do CBD ele tem, também cria algum tipo de dependência, porque se tarja preta, tudo cria dependência. Dependência séria, depois tem que desmamar, é uma Sérias. complicação, né? Exatamente. E são complicações seríssimas, às vezes alterações no sangue, Depressão. diminuição de plaqueta, pressão alta, são seríssimos. A cannabis medicinal ajuda, porque ela está indicada também no tratamento da dor crônica e está indicada na grande maioria de enfermidades. Então, ela ajuda. Outra coisa interessante, o Rivotril, quando está tomando, para fazer o desmame, eu sofro muito, porque ele não deixa tirar. O corpo está tão viciado que aí começa a apresentar efeitos colaterais. A cannabis, eu tiro a hora que eu quiser, não tem efeito colateral. Olha que beleza. Mas E outra coisa, o Rivotril já devia ter sido tirado do mercado. Ele não era para estar. Existem países na Europa que aboliram o Rivotril. E Olha, aqui no Brasil é o número 1, Número muito bem, um. como o Sandro É. falou. Então, imagina, agora, eu estou batalhando para tirar, e vou tentando tirar, e entro com a cannabis com bons resultados. agora, Ótimo. aproveitando, a gente vem falando do efeito positivo da cannabis medicinal, mas e os efeitos colaterais existem e quais são? É claro que existem, né? É, a diferença entre medicamentos e veneno É é a a dose. dose. Adoro. Você dá uma dose muito alta, você vai ter um medicamento que se transformou em um veneno. Então, o importante é como é que você faz a dose. Mas o produto que é super seguro é o canabidiol, o CBD. Ele praticamente é isento de efeitos colaterais, tá certo? Quem tem efeitos colaterais, né, é o THC, e dependendo da dose, outra vez. Né? Em medicina, a gente usa uma dose muito baixa. Para o recreativo, você não sabe a dose que você está usando. Você pega um prensado, vai começar a fumar um baseado, sabe lá quanto que você está levando para o pulmão. E outra coisa, em medicina a gente não trata fumada. Por quê? Porque, que nem a nicotina, faz mal para o pulmão, temperatura de combustão é altíssima, 300 graus centígrados. Quer é dizer, o óleo, é um absurdo. Então, não faz. O THC pode causar psicose em doses altas, pode causar, inclusive, o desencadeamento de esquizofrenia. O Olha, pessoal fala, não, causa esquizofrenia. Não causa esquizofrenia. Se o paciente tem Sim, a sim. esquizofrenia ali e não se manifestou, hereditária às vezes, né? exato, ela se manifesta. Pode se manifestar em qualquer idade. Eu já vi esquizofrenia se manifestar com 40 anos de idade. Eu também, eu tenho um amigo meu que aconteceu isso com ele. Olha, Por isso a importância do acompanhamento médico, de, é, né, entender as regras do medicamento controlado. Então, acho que é bem interessante a gente elucidar isso, né? Quer dizer, é verdade. positivo, o THC pode ter algum efeito colateral, mas com o acompanhamento médico e fazendo tudo direitinho, isso não vai Verdade. acontecer, E né? Assim, a fora que tem maioria as piadas, né? Esses dias eu estava falando com uns amigos que fui numa psiquiatra e tal, e ela me recomendou o tratamento com o canabidiol.
E eu fui falar, a gente estava sentado tomando vinho, né, num restaurante. Aí eu falei, gente, eu acho que eu vou começar um tratamento com canabidiol. Aí um gaiato falou assim, pô, fuma um baseado que é melhor. Eu falei, não. Mas o doutor Mário já até respondeu. Tem muito preconceito ainda, doutor Mário? Olha, tem muito Muito, né? Tem preconceito, que muito é preconceito. impressionante. Eu vim da academia, né? Sempre gostei de pertencer ao corpo clínico e poder participar de reuniões científicas, sempre fiz isso. Então, eu sou conhecido como uma pessoa que estava na indústria, médico da indústria e tal. Quando eu saí e fui para o lado da cannabis, muitos colegas meus falaram: o quê, Mário? Não sei o que você está fazendo, pois isso é Pararam de loucura. falar com você, doutor Mário? Pararam? Não, Fala graças com a aquele Deus, doidão, não. não, graças a Deus não. Mas teve um monte de gente que começou a me pedir o medicamento, né? Isso aumentou tremendamente a procura. Então, a cannabis é aquilo que eu falei. Se você usar na dose certa, ela não vai ter problema, não vai ter efeitos colaterais importantes. Mas ainda existe um preconceito violento, tanto que eu, no dia 8 de dezembro, na livraria Drummond, da Avenida Paulista, no shopping, eu vou fazer o lançamento do meu segundo livro de cannabis, que é Cannabis Medicinal, Fatos e Mitos. Boa. Eu quero desvendar isso. Eu estou cansado de ouvir o pessoal falar besteira. Ah, não, cannabis mata as células do cérebro. Como Eu mata? também já escutei isso. Estaremos Isso lá, daí... doutor Mário, do seu lado, lançando esse livro, hein? Então, e outra coisa, tem muita gente que assina embaixo, que mata, quando na realidade já foi comprovado que ele cria novas células no cérebro, ele devolve a memória para pacientes que precisam. É Muito bom. interessante. Outro dia, conversando com uma pessoa da indústria, um empresário mesmo dessa área, ele estava me contando que, entre outras coisas, a cannabis tem um alto poder regenerativo também na agricultura. Então, é possível você regenerar solos com a plantação de cannabis. Enfim, achei isso muito impressionante. É verdade. O que ocorre é o seguinte: a cannabis ela era usada inicialmente para limpar o terreno, né? Vamos supor, o terreno contaminado. Olha só. Então, planta cannabis, ela tira todo esse veneno que tem na terra, ela limpa. Agora, além disso, a cannabis está sendo usada para fazer carros. Ela Isso que ele sempre me foi... falou também. Indústria Então, têxtil, né? Indústria têxtil, que dizem que a Pra fibra. caramba, né? A têxtil, fibra, A fibra. corda. Dizem até que Colombo não teria chegado na América se não tivesse cannabis, porque as velas e as cordas foram feitas de cannabis. E era Olha. comum, até 1800 e pouco, os presidentes dos Estados Unidos até tinham fazendas produtoras de cannabis, porque era utilizado medicinalmente também e para outras coisas. Né? Você lembra aqueles filmes antigos que vai o cara com o cavalinho, a carroça vendendo medicamento, né? E a cannabis era uma dessas. o curandeiro. Depois, a cannabis começou a incomodar a indústria, né? A indústria têxtil, a entrada do nylon no mercado, e aí começou, vamos tirar a cannabis aqui dessa história como concorrente. Olha só. Foi assim que começou. Agora, doutora, a gente não vai dar spoiler do Interessante. livro, porque a gente quer que o pessoal vá no lançamento. Mas no livro Exato. anterior, que é o Canabidiol Medicinal, baseado em fatos, eu tenho muita curiosidade de, se puder, assim, resumidamente, assim, quais os fatos? Quais são os fatos que são importantes mencionar, enfim, no mundo do canabidiol? Então, os fatos importantes são, primeiro, tratamento de doenças graves, sérias, não é? Hoje já tem até pesquisa em câncer, já tem estudo que foi feito de câncer cerebral e usou-se, por exemplo, quimioterapia isolada e quimioterapia com o uso da cannabis. E o resultado foi que, com o uso da cannabis,
teve um resultado melhor do que só quimioterapia. Olha Isso só. ainda está em estudo, não vamos dizer que a cannabis medicinal é uma panaceia, serve para tudo. Não é bem assim. Mas está vindo coisas novas. Hoje já existem mais de 50 mil estudos que estão sendo feitos. Eu, inclusive, estou fazendo um estudo de cannabis medicinal na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, sobre cannabis e menopausa. Por quê? Porque Sacana. ajuda tremendamente, né? Se Deus quiser, vai dar certo, vamos ter esse trabalho à disposição e Ó, provando. sou cobaia, hein, se quiser, sou cobaia. Muito bom. Andréa, eu acho você muito jovem para Não, jovem É nada, muito... depois eu te Não conto, meu entrega babado. idade, não entrega idade. Não. Ah, mas ela é Doutor jovem, Mário, sim. Acabou de doutor Mário, eu fazer tô dando... 36 anos, André. Vai, Nada, André. acho que a gente tem que mais é que falar de menopausa, porque cada vez as mulheres vão viver com a expectativa de vida Verdade, no Brasil hoje de 80,1, um terço verdade. da vida da mulher vai ser, vai ser no período menopausa pós-menopausa. Então, Pós-menopausa, né? precisa Exato, falar disso, precisa conhecer os sintomas, precisa saber que vai ter um tratamento, talvez com cannabis. Eu acho que exato. precisa falar mesmo. Exatamente. É isso Verdade. que eu pretendo, entende? Uma informação científica, comprovada cientificamente, feito uma instituição super séria, se não a melhor do Brasil, né? Que é Muito o legal, Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina, e é isso que eu estou procurando, né? muito legal. Muito Doutor legal. Mário, ontem eu fui num evento muito importante sobre doadores de sangue, de um hospital muito renomado aqui em São Paulo. E eu até comecei nos bastidores aqui desse programa com essa dúvida, né, para os meus colegas. Quem faz tratamento com cannabis pode doar sangue? Como é que é isso? Olha, o tratamento vai depender de que tipo de enfermidade que o paciente tem, não é? Ah, Então, se estiver fazendo tratamento, por exemplo, de câncer, não. de algumas doenças graves, como epilepsia, precisa tomar cuidado, claro, não pode. Porque o problema, sabe qual é? A gente pode ter, André, uma interação medicamentosa. Isso que precisa tomar cuidado, porque existe interação medicamentosa quando você está dando um remédio, aí você entra com o outro, e aí esse outro não gosta desse remédio e começa a atacar esse Ah, remédio. entendi. O sangue da pessoa que está sendo doada pode ter um elemento de cannabis que ela pode ter esse problema com o remédio da outra pessoa, é isso? Exatamente, exatamente. Por isso tem que tomar cuidado, porque existe interação medicamentosa, Via o tá? Uma sangue. transfusão de sangue, né? Pode ocorrer, pode ocorrer. E a pessoa depois apresentar efeitos colaterais, porque no fundo está levando o cannabis, né, para o sangue de uma outra pessoa que está tomando um outro remédio. Então tem que tomar cuidado, realmente. Entendi, tá bom. E Muito assim como bem. com qualquer medicamento, né? Então, quando a pessoa for doar sangue, imagino que tem que ter toda Uma uma entrevista, né? investigação, né? Claro, Dos medicamentos que sem estão sendo dúvida. ministrados e tal. Inclusive para Interessante. checar se não tem doenças como HIV, AIDS, doenças Hepatite, né? transmissíveis, exato. Se faz assim uma relação muito grande de exames, tudo direitinho. Uhum. Muito bem. Gente, olha só. A gente não fez um momento de YouTube no início desse papo. A gente pulou, né? A gente pulou. Geralmente, quando ou o Márcio ou o Davi está na bancada, eles falam: cadê o momento? A gente pulou. Mas eu vou aproveitar, já que a gente não fez, Só e que é com a Andréia hoje, tá? e vocês, eu vou impor para outra. Eu vou fazer o seguinte, gente. Vamos pedir para que a galera que está assistindo a gente, você que está com a gente agora, né? Ainda temos muita resenha pela frente, mas se você que está assistindo o programa pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha também, né? Fica até o final. Afinal, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Então, deixa aí seu joinha, entendeu? Clica no sininho para acompanhar a gente vem subindo dois programas semanais, entendeu? Estamos fechando a 4ª temporada agora nesse final de ano e todos aqueles tititis que falamos no início do ano que ia acontecer esse ano ficaram para a 5ª temporada, que inclusive essa semana nós já fechamos
o esquema da nova temporada, que não vou falar muita coisa, não. Vou deixar para falar depois, quando estiver mais para frente, mas estaremos num outro formato a partir do ano que vem. Já conversamos e tudo, então vai ser muito legal esse formato, vai ser bem bacana. E aí, quando vocês estiverem no Rio de Janeiro, inclusive o doutor Mário Grieco, também quando tiver, a gente já vai poder bater um papo no estúdio. Olha eu dando spoiler aqui, no Acabou estúdio. falando. Acabei Ótimo. falando. Aos pouquinhos a gente acaba soltando, né? Mas, enfim. Então, vamos aqui aproveitar esse momento de descontração do nosso momento audiência. Então, editor, taca a vinheta aí do momento audiência, que eu sempre esqueço de chamar a vinheta. Olha, o momento audiência é o seguinte. Doutor Mário, é o momento que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha que está nos assistindo. Esse momento o pessoal manda um monte de coisa, a gente não é necessariamente obrigado a responder, né? Assim, às vezes são situações como as meninas gostam de falar que são saias justas, o pessoal fala muita coisa que às vezes não é nem legal, né? Mas, enfim, a gente lê tudo aqui, quase tudo, e tem uma curadoria, a gente lê quase tudo. Em determinados assuntos, o senhor fica à vontade se quiser comentar ou não. A gente começa com a Carlinha, com K, que a Carlinha diz o seguinte, que esteja preparado para tudo. Autoridades da Itália alertam que supervulcão está despertando. E aí eu fui ver. E ela falou isso em cima de uma matéria da CNN, e tem lá um vulcãozinho lá que, de fato, tá começando a dar sinais. Um vulcãozinho, eu digo vulcãozinho porque é um vulcão enorme mesmo, que ele fica... Nápoles. Exatamente. Nápoles e as Estive ilhas lá de esse Capri. ano. Esse vulcãozinho está começando a dar sinais de vida. Enfim, é o mundo, né? Dando sinais de vida. Inclusive, muita gente falando aqui, o hype na internet, muita gente falando do calor que tem feito, essa onda de calor. Falando também da eleição da Argentina, né? A eleição da Argentina tem muita gente comentando aqui, mas muita gente. Nossa Senhora, tem gente pra caramba falando aqui. Inclusive do avanço, né, da vitória do Javier Milei na Argentina, impacta na organização política da região. E aí eles falam muito aqui do avanço da direita, e aí todo mundo fala extrema ou extrema-direita, ou extrema sei lá o quê, enfim, adjetivo do jeito que cada um quiser, mas todo mundo fala isso. Estão falando muito também da guerra de Israel contra o Hamas, inclusive da atriz Gal Gadot, aqui foi a Eunice, manda para a gente aqui, a atriz Gal Gadot está arriscando a carreira porque ela está defendendo abertamente Israel. Eu acho que ela tem toda a razão, até porque também ela é israelense, ela é judia, e ela não tem por que não defender, né? Ela defende abertamente, ela fez uma série de eventos aí que tiveram manifestações lá na Califórnia e tal. Enfim, gente, eu acho engraçado você apoiar um grupo terrorista. Isso é que eu acho engraçado. Não acho, quer dizer, não acho nada engraçado, mas eu acho que o ser humano está perdendo determinadas linhas, né? Linhas de até onde vai, né? Porque as imagens que eu vi na época do 7 de outubro, agora, recentemente, são imagens que é difícil, viu? É difícil. Até a gente, como jornalista, é difícil. Teve horas que eu até parei de ver, porque são imagens bem complicadas. Ó, tem outro que manda aqui. Não é outro, não, é outra. A Vitória, ela manda para a gente o seguinte: truques para a sua felicidade, usando químicos do seu próprio corpo. Aí ela fala da dopamina, que você se sente recompensado, a serotonina, que estabiliza o seu humor. Gente, eu não sei falar isso não, acho que é ocitocina, para se sentir mais amada, e a endorfina, que dá fim à sua dor. Aí é papo mais médico, eu não sei, eu só estou reproduzindo o que ela mandou aqui para a gente. Eu não sei se ela está certa ou errada, doutor Mário, mas ela está dizendo aqui que são químicos que são produzidos no próprio corpo. Enfim. Exatamente.
Sandro, ela está totalmente correta. Essas são substâncias que são produzidas pelo nosso corpo. E um exemplo, por exemplo, é quando atleta que faz exercício todo dia e um dia ele deixa de fazer exercício, ele não se sente bem. Isso é porque não liberou, né, endorfinas. E endorfinas são substâncias semelhantes à morfina que nós produzimos no nosso corpo. Ela só esqueceu de falar da cannabis. É verdade. Tem uma que é quando se amamenta, né? Trazer. A ocitocina. A ocitocina é quando amamenta. Ela Exato. contrai, inclusive, o útero e é para pós-parto, né, o útero voltar ao normal. Ela tem uma função muito importante. Incrível, né? O corpo humano. Gente, Incrível. e tem uma coisa aqui muito interessante que a Valéria manda para a gente, que a Valéria fala o seguinte, que a gente só tem falado, a mídia, a grande mídia e tal, só tem falado até há pouco tempo atrás da guerra da Ucrânia, da Rússia e da Ucrânia, e que agora a pauta é Israel e Hamas, mas ela cita aqui para a gente que tem guerras rolando no mundo afora que não são citadas. E ela fala algumas delas. Ela fala, por exemplo, Burkina Faso, que desde 2016 enfrenta um grupo islâmico insurgente, como aí ela cita aqui Ansarul Islam, não sei se é assim que fala, ligado à Al-Qaeda. Ela fala também do Sudão, são quase 6 milhões de pessoas que tiveram que deixar suas casas desde abril. Ela fala em Mianmar, golpe militar em 2021. Ela fala na Somália, conflitos entre forças de governo, grupo islâmico Al-Shabaab, aliado à Al-Qaeda, recrudesceram desde os anos 2000 e a violência intensificou a partir de 2022. E ela termina falando do Iêmen, guerra civil entre rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã. Gente, pô, tem coisa aqui que nem eu sabia. Olha que eu leio bastante sobre o assunto. Ou seja, ela cita, eu acho que ela citou 6, aqui eu não contei direito, 6 guerras que estão acontecendo. Fora aqueles conflitos que a gente não chama de guerra, mas que estão aí, né? Exatamente, fora os conflitos que não têm o peso, né, do nome da guerra, mas que a gente sabe que são. E para terminar o momento da audiência de hoje, assim, mais light, porque o pessoal está falando muito, muito pesado aqui, assuntos de política. Estou tentando driblar esse assunto por enquanto, né? Porque às vezes. A gente é cancelado. O último programa a gente falou muito sobre política. Vamos pular esses assuntos hoje. O pessoal está falando o seguinte aqui. Ivonete, ela fala que os táxis voadores chegam ao mercado em 2025, em cima de uma matéria da revista Exame e de outras que ela deu como referência, e eu, logicamente, fui lá para apurar, e é verdade. Tá? A indústria está preparando aí para tornar realidade no mercado em 2025, primeiro nos Estados Unidos, depois nos Emirados Árabes Unidos e na Índia. E aí, aquela história lembra dos desenhos dos Jetsons? Jetson, sim. Ana-Barbera, né? Que hoje ficou obsoleto esse desenho. Esse desenho é futurista. O que tem de futurista hoje nesse desenho? São os carrinhos voadores, né? Porque agora. Inclusive, estarmos todos. Ele sempre tem uma piadinha na internet que é essa situação em que nós estamos, que estão 4 se falando por tela, era uma situação dos Jetsons. Já viram isso? É verdade. Verdade. Os Jetsons ficaram, hoje em dia, viraram os Flintstones. Apesar que ontem me falaram uma coisa interessantíssima sobre os Jacksons. Falaram assim, poxa, no desenho dos Jacksons, as máquinas trabalhavam para nós. E hoje em dia, a gente que trabalha para as máquinas. Então, assim, a gente está no restaurante, a gente que tem que ficar lá preenchendo o pedido no iPad, não sei o quê. E, né? Então, assim, mudou um pouco a jornada aí, né? É verdade. Gente, o pessoal aqui também reclamando muito do calor, principalmente o pessoal aqui, eu estou no Rio de Janeiro, os cariocas aqui reclamando muito, e a sensação térmica no Rio bateu recorde, tá? Chegando quase a 60 graus, 59,7. Gente, eu não sei onde vai parar, não, porque eu acho que isso até temos. Acho não, tenho certeza, mas eu vou perguntar, aproveitando que a gente tem um médico de garbo e elegância aqui hoje com a gente. Esse calor exagerado que tem feito, eu não sei com vocês em São Paulo, mas isso não deve fazer muito bem para a saúde, não, né, doutor Mário?
Não faz muito bem, não. E principalmente para pacientes idosos, que desidratam facilmente. Então, por incrível que pareça, em situações normais, eu recomendo 2 litros de água por dia. Por Boa. dia. E a água é fundamental para o metabolismo. Então, pacientes idosos têm que beber até mais. E não pode deixar. Tem alguns pacientes que têm enfermidades neurológicas e que não querem beber água. Tem que procurar encontrar uma forma que eles se hidratem, porque é muito sério. Desidratação. Nós já vimos até mortes recentemente em eventos festivos e Sim. por falta de água. Olha que absurdo, né? Alguém morrer por falta de água. Água é fundamental, né? Não, Fundamental. esse caso que ele citou foi agora no show da Taylor Swift, né? Taylor Swift e tal. Exatamente. A gente falou no último programa, lembra, Sandro, que uma pessoa estava fazendo maratona porque viu em alguma dessas comunidades da internet de superação, aí o cara sai, põe um tênis, sai correndo e esquece de tomar água. Mas Não é bem assim, a pessoa vai despreparada a fazer um esporte tão radical, né? E morre desidratado, não é nem de coração, não. você sabe que é uma coisa que o doutor Mário falou agora, meu médico me recomenda para tomar 4 litros de água por dia. Mesmo se você não quiser, tem que tomar. Eu já acordo, pego uma garrafa de 1,5 litro e já boto para dentro. 4 litros, que ele fez uma relação com o meu altura e peso, uma coisa assim. Ele fez um tipo de uma relação assim e mandou eu tomar 4 litros, no mínimo, de água por dia. Olha que coisa. E eu estou Isso é tomando. grande. Eu estou tomando. Você é alto pra caramba. Eu né? ouço e obedeço. Eu perguntei para ele se a água também conta como cerveja, vinho, conta como água também. Ele falou que não. É água mesmo. Não pode. Inclusive desidrata o vinho, assim. O álcool desidrata, né? O álcool tem esse negócio de você beber. Ele falou: não contabiliza a bebida alcoólica. Eu falei, pô, estava até mais animado se contabilizasse um vinhozinho. Falando nisso, eu vou tomar minha aguinha aqui, ó. Não, eu estou aqui também com a água do lado, né? Aqui tá, ó, a água está aqui do lado. Bom, vamos lá, gente. Muito se fala, muito se fala. Eu gostei que eu estava vendo aqui um artigo, o doutor Mário Greco, ele tem muitos artigos publicados. E um deles foi de 1983, que ele fala da importância do compliance com relação a tratamento de drogas terapêuticas. 1983, gente. Eu olhei aqui. Olha só como é que esse homem já estava meio assim visionário. Ou seja, com esse artigo, eu não cheguei a ler o artigo, eu só olhei en passant, mas ele para mim, apesar dele ser de 83, ele é muito atual, né, o doutor Mário, porque o compliance na área médica tem que ser uma coisa muito séria, porque aquela coisa é uma profissão que né, não pode errar, né, porque errou, você pode matar uma pessoa, né, e aí o tal da polêmica do erro médico, e aí o assunto acaba entrando para um outro lado que eu não gostaria de ir, mas assim, é interessante a sua preocupação já de longa data com compliance, né, com relação a esse assunto, né, compliance e uso de drogas, e determinadas drogas para medicamentos e tal. A gente acabou de falar ainda há pouco do Rivotril, que tem outros tantos por aí. Continua atual esse artigo, esse paper? Atualíssimo. É muito importante o compliance, principalmente em relação aos medicamentos. Muito importante, né? E tem um dizer que diz, em medicina, que pelo menos não faça mal. Vai tentar fazer o bem, mas não faça mal. Esteja preocupado com isso, de não causar o mal em um paciente que está procurando a cura, a melhora da enfermidade dele. E isso está muito relacionado a entender bem os medicamentos. Isso é compliance, né? Se você entende bem, sabe o que é, você vai dar um medicamento mais seguro e melhor para o paciente. E tem muita gente que, infelizmente, ouve o vizinho falar: eu tomei esse antibiótico aqui, resolveu, foi uma beleza. Aí já teve casos de me procurar e falar: não, eu estava usando o antibiótico do vizinho, porque ele falou que era bom. Falei: mas meu Deus, não é assim, você tem que conversar com o médico. Você não pode
o vizinho falou que foi bom, você vai usar também? E olha, várias vezes. Então, é daí, mais uma vez, a importância da visita ao médico. E sabe que nesse item específico, eu estava lendo um estudo, por coincidência, hoje de manhã, numa matéria sobre isso, como está aumentando no mundo a questão da resistência antimicrobiana, porque muitas pessoas que fazem automedicação e que essa história, né, do antibiótico do vizinho, sem a prescrição médica, e cada vez mais as pessoas, né, aquela história de tomar muito antibiótico, ficar resistente às bactérias, e parece também que como a gente elimina do corpo, né, alguns elementos químicos, acaba contaminando lençóis freáticos e também os animais que são criados com antibióticos, tudo isso vai criando um ciclo antibiótico mesmo, né, na população. Assim, isso me chamou muito a atenção. Não sei se tem algo a falar sobre isso. Não, eu acho, você tem razão, e uma das coisas que não é nem antibiótico, não é medicamento, é alimento, porque nós somos o que nós somos o que, por exemplo, se tem um boi, por exemplo, né? Ele está comendo capim. Aquele capim tem inseticida, tem uma série de componentes que ele não devia estar comendo, mas ele come. E aí nós vamos comer a carne dele. E aí nós vamos levar todos esses ingredientes para dentro do nosso corpo. Então, isso também é muito importante. Ocorre com o leite, por exemplo, né? O glúten também, que é outro elemento que está presente na massa, na pizza, no pão. Antigamente, o glúten praticamente não era usado. E quando era usado, deixava o pão duro, muito duro, porque era um glúten sem refinamento. Hoje, você come pão macio, que é uma delícia, mas está levando bastante glúten, que é outro elemento que prejudica a saúde, não é? Então, tem uma série de coisas e outros alimentos também que a gente tem que tomar cuidado. Normalmente a gente não toma cuidado. O leite, além de tudo, ele é inflamatório, é um alimento inflamatório que causa problema no nosso corpo. Daí, se evitar, né? Não só por causa da lactose, por causa de outras coisas, mas porque ele tem esse componente inflamatório, por incrível que pareça. Nós somos os únicos seres que tomam leite de uma outra espécie. Não tem, né? E depois né, de pequeno, né? De adulto, exatamente. É Agora, verdade, voltando ao André. canabidiol, doutor, como você acha que a gente pode, assim, nós três aqui, eu, Andréia, o Sandro, nós somos profissionais de comunicação, né? Então, assim, como que a gente pode ampliar essa mensagem de como que você vê que as pessoas estão procurando informação e como que a gente pode produzir informação de qualidade sobre isso? Acho que a pergunta é essa, sabe? Algumas fontes, né, de repente. Claro, os seus livros, a gente vai Olha, pegando da fonte boa. Renata e Andréia, vou incluir o Sandro também. Vocês estão de parabéns pelo que vocês estão fazendo hoje. Isso já é uma forma de divulgar e abrir a mente de umas pessoas que ainda se prendem ao passado. E o que mais me preocupa é que a cannabis pode beneficiar tantas pessoas e que elas deixam de usar por causa desses comentários negativos, sem saber, não é? É interessante que eu tenho recebido muitos pacientes que quem leva é o filho ou o neto. Eles pagam a consulta para levar o vovozinho ou o pai. E aí teve um caso, né, que eu falei, olha, eu sempre explico, eu falo, olha, essa é uma planta, cannabis, também chamada maconha, tal. Não vale a pena a gente não falar a verdade. Eu acho que tem sempre que dizer o que é mesmo. Também acho. E aí o paciente fala, doutor, a vida toda eu fui contra a maconha, falei para os meus filhos não usar, tudo. E agora eu estou aqui usando e tendo benefícios. Olha só. Que depoimento interessante. Muito legal, muito Interessante. legal. E será que vai chegar... Desculpa. Perdão, pode falar, por favor.
Não, a minha dúvida é, será que você acredita que com a evolução, né, a gente está falando da evolução do FDA, da Anvisa, da indústria, dos produtos, etc., será que um dia vai ser uma coisa talvez não controlada, de acesso, um OTC, por exemplo, um remédio que se compra assim, sem ou não? Olha, a tendência é essa. Nos Estados Unidos, por exemplo, Califórnia, você entra nos chamados dispensários, que é como se fosse farmácias, mas só que só vende produto de cannabis. E como na Califórnia o uso recreativo está liberado, ninguém vai preso porque está fumando maconha lá. E tem esses dispensários, o paciente pode ir lá e escolher o que ele quiser. Ele pode escolher o que Uma gotinha quiser. para dormir, por exemplo, melhor para ter uma coisa. Exatamente. Qualquer Então, coisa. essa é uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. O tratamento, ele dá sono, ele afeta o desempenho sexual do homem ou da mulher, libido, essas coisas, ou não tem nada a ver? Isso também é mito. Não, é mito, é mito. Ele pode causar, tem pacientes mais sensíveis, outros menos sensíveis, podem dar um pouco de sono. Tanto que ele está indicado, né, para insônia, isso com certeza. Em relação ao sexo, não tem um estudo que confirma que é igual ao Viagra, porque não é, totalmente diferente. Mas o fato de você tomar e relaxar e se sentir numa boa, isso facilita ter uma relação sexual melhor do que quando Legal. você está tenso, está preocupado e não relaxa, tanto homem como mulher. Então, relaxa, Incrível. relaxa. Agora, isso a gente já sabe de vários anos, milhares de anos, porque não é de hoje que a gente está aprendendo tudo isso, né? Isso já vem de vários anos. E os chineses e o imperador Nensheng foi um dos primeiros, 4.000 anos antes de Cristo, ele já recomendava tratamento com cannabis para o pessoal dele. Então, isso já vem de muito tempo. Existem muitos estudos que foram feitos, mas não confirmados da forma científica. Mas, por exemplo, a larica é uma delas, tá? O relaxamento, se sentia bem. Tem pacientes que utilizaram, já fumaram, falam, nossa, a hora que eu fumava, eu dava risada toda hora. Outros ficavam deprimidos, outro variava muito, muito, varia muito. Então, depende do ser, né? Eu queria aproveitar que a gente falou de preconceito, né? Preconceito com relação ao tratamento da cannabis, ainda existe, né, muito preconceito. A gente está no Novembro Azul. Novembro Azul, né, é o mês de prevenção ao câncer de próstata. E o câncer de próstata, se não é o câncer que mais mata, né, os homens, é dos três que mais mata. Isso eu não tenho certeza se é o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Eu sei que é um dos cânceres que mais mata. Eu perdi meu avô com câncer de próstata. Entendeu? Então, assim, eu diria que, por favor, né, gente, é um preconceito ridículo. A gente está no século XXI e eu escuto, né, eu estou falando isso porque eu escuto amigos falando que é um absurdo. Eu não vou lá no médico, não, que ele vai me dar uma dedada, vai isso. Vai. Cara, pelo amor de Deus, a gente está falando de exame. A mulher não faz Papa Nicolau? Viram vocês do Exame de avesso? mama. Exame de Câncer de mama toda hora. mama e tudo mais. Pô, cara, é um negócio ridículo eu escutar comentários desse tipo, mas tem homens que não fazem. Eu estou falando de homens da capital, não vai falar o cara do interior, é meio brucutu, não. Da capital, tanto aí de São Paulo, quanto aqui do Rio, de várias outras capitais, Salvador, que não fazem exame de próstata porque tem esse preconceito. O exame do toque que eu estou falando, né? É difícil, né, doutor? A gente tem até um preconceito, sei lá, babaca e que pode matar, né? Se você não fizer o exame e não acompanhar, pode matar. Negócio. Doutor Mário, Exatamente. Eu acho que é importante, não só nessas duas doenças, né? Sim. Mas em várias outras. E você tem razão, Sandro, quando diz que é um dos cânceres que mais mata, e do lado feminino, o que mais mata é o câncer de mama. Todos eles precisam de prevenção, precisa ir no médico, precisa checar. Infelizmente, acho que todos nós temos um amigo que teve um câncer de próstata,
uma mulher que teve câncer de mama e que descobriu muito tarde Muito e que tarde. acabou morrendo. Isso acontece mais do que vocês imaginam. O senhor recomendaria um check-up o quê? Anual ou semestral para as pessoas não terem... Olha, evitar problemas? para evitar problemas, eu acho que tem que ser feito o check-up anual. Essa é a minha opinião. Tá? Anual, paciência. Gosta ou não gosta, o toque retal é importante, e o exame de laboratório também. Sim. Então, são os dois que são cruciais para ajudar a não ter câncer, né? Para evitar, Check-up porque... para todo mundo, homens e mulheres, né? Homens e mulheres, Também, check-up anual. homens e mulheres, Eu sem dúvida. corroboro da sua opinião e já faço há bastante tempo exames anuais. Diga, André. Doutor Mário, como é que a gente está, Brasil, em relação à deficiência de informação, de mercado, perto de Israel, Califórnia? Como que são os outros países em relação a essa maturidade aí do conhecimento da medicina da cannabis? Porque eu já ouvi falar que, por exemplo, nos hospitais em Israel já é aplicado, né? Enfim, eu acho que a gente está muito atrás, não? Nós estamos, você tem razão, Andréa, nós estamos muito atrasados. Hoje, Israel é um dos líderes no desenvolvimento de medicamentos com cannabis, depois vem os Estados Unidos, depois tem Canadá e vem uma série de outros países europeus. Nós nem contamos ainda na lista. Então, infelizmente, ainda nós estamos muito atrasados na educação médica, no desenvolvimento de pesquisa. É super difícil fazer pesquisa no Brasil devido à falta de recursos. Então, tudo isso daí está nos deixando cada vez mais para trás, né? E isso é péssimo, mas eu acho que vai mudar. Eu acho que agora está melhorando. Eu acho que agora as pessoas estão falando mais sobre cannabis, entendendo o que é cannabis. Tem muita gente que você fala, o que é cannabis? Eles não sabem, né? Por incrível que pareça. E do Olha, ponto de isso vista me de lembra... produção? Desculpa, Sandra. Vai lá, vai lá. Não, ponto de vista de produção, porque todos esses países, ok, mas assim, olha só a oportunidade econômica para o Brasil, né? O Brasil é Geração de empregos, agrotech, enfim, divisas. como que vai ser esse futuro para o Brasil? De repente é isso que vai tirar o Brasil da lama, não sei, Mas entendeu? sem dúvida. Hoje a gente sabe que o Brasil tem condições de plantar cannabis, como já acontece no norte do país, e que a gente poderia alimentar o mundo se fosse feita a plantação de cannabis. Imagina, alimentar o mundo. Então, vai acontecer num determinado momento, e eu acredito, hoje já tem alguns movimentos na área, né, agrícola para plantar cannabis, mas industrial. Agora, chega lá no Congresso, tem posições contrárias, porque acham que vai usar para se viciar, que faz mal, que vai matar as crianças, um monte de absurdos e que dificultam bastante o desenvolvimento da cannabis no Brasil. Olha, eu ia falar isso. Eu lembro, o Fernando Gabeira já defendia essa pauta há bastante tempo. Inclusive, ele até foi muito... virou meme, né? O pessoal começou a zoar ele muito, exatamente por essa pauta. E ele já falava em 2007, 2008, ele já falava da aplicação da cannabis na indústria têxtil, em várias outras coisas. E o pessoal brincava, eu vou fumar uma camisa. Aí o cara me fala, não, você não vai fumar uma camisa, você não vai fumar uma calça, você não vai fumar nada que é produzido pela cannabis, você vai ficar doido, porque você passa por um processo de industrialização. Mas o pessoal brincava muito, e assim, brincava entre aspas, né? Porque tanto que ele resolveu parar de falar do assunto, tanto que ele foi zoado na época. Né? E você vê que também ele é um cara que sempre foi à frente do seu tempo, né? Porque eu sou fã dele, tá, gente? Eu estou falando isso até como eu sou fã dele. Já algumas vezes conversei, queria conversar mais, já convidei ele para participar aqui do programa. E o Gabeira defendia essa pauta, olha, mas deve ter pelo menos aí mais de 20 anos que ele defende essa pauta. Então você vê que até mesmo no meio político, assim como o Gabeira, eu não me lembro, mas tinham outros também, eram menores e tal, mas tinham outros
de expressão nacional que também falavam, mas sempre eram rechaçados, sempre eram zoados, né? E agora o tempo está mostrando, né, que ele não era essa coisa aí que todo mundo brincava e zoava ele, né, associava o nome dele à maconha, porque ele defendia o uso da maconha. Então, quer dizer, é um negócio que já vem de longa data. Eu acho que isso ficou muito enraizado na nossa sociedade, não só politicamente, como na sociedade como um todo, né? E a gente desmitificar, não sei se a palavra é essa, desmitificar ou desmistificar, não sei, mas enfim, eu acho muito Que acho que importante, ainda né? tem muito preconceito com o recreativo. Agora tem essa discussão sobre o quanto que pode É, importar, quanto que não pode importar e tal. Então, isso ainda é uma discussão que acaba depondo numa outra linha contra o que está aqui na linha do É. medicinal, né? Então, é, é uma questão de mudança de mentalidade mesmo, de trazer concordo. essas informações. Por isso que essa coisa de disseminar informação é super importante, né? Super importante. E é um trabalho de Sem formiguinha, né, dúvida. doutor? É um trabalho de formiguinha. Sim, sim, de formiguinha. Agora, eu estava fazendo uma pesquisa com o professor Elisaldo Carlini, da Unifesp. E, infelizmente, ele faleceu há 1 ano e meio, aproximadamente. Mas ele foi o primeiro brasileiro e o primeiro no mundo a fazer uma pesquisa de cannabis em epilepsia. Ele pegou um grupo de 15 pessoas, que deu cannabis, e pegou um outro grupo de 15 pessoas que não deu cannabis. E ele avaliou, ele comprovou a eficácia da cannabis na epilepsia. Em 1980, ele não podia ter feito Olha, isso. Se pegassem ele, ele ia em cana. Bom, não foi, mas mais tarde ele está fazendo uma apresentação para médicos e aparece a polícia e leva ele preso, porque ele estava fazendo apologia ao crime. Como apologia, ele estava falando só para médico, tentando evoluir as coisas, e ele não conseguia. Agora, interessante, sabe como que ele conseguia o medicamento? Como é que ele fez? Porque no Ele Brasil ele plantou. 1980, imagina? Ele plantou lá no quintal Plantou! dele. Não, não. Ele era muito amigo do professor Rafael Michulan, de Israel, o maior nome da medicina canabinoide, que a gente esperava que fosse ganhar um prêmio Nobel. Mas não ganhou também, por política, né? E, infelizmente, também faleceu. E o professor Rafael Michulan, quando mandava trabalhos científicos, no meio ele colocava folhas de cannabis. E aí o Que doutor Elisaldo incrível essa Carlini história! pegava Muito essas legal. folhas, sintetizava e preparava o produto para estudar. Olha Olha só, olha só, só. Ó, Mas que fábula. o mais interessante é que desde 1980 até só agora é que começaram a aprovar o produto. Imagina, 1980 já podia estar sendo feito uso e não fizeram. Mas essa história é verdadeira, viu? Nas minhas palestras eu conto essa Isso dá até história. roteiro de filme, hein? Não, Muito e quanta É interessante. gente já verdade, podia estar sendo tratada de forma mais segura, mais correta, saindo desse tarja E preta eu Rivotril da vida, né? acho incrível como uma história como essa mostra uma coisa que é meio característica dos cientistas, que eles têm uma, né, eles têm um racional muito grande, eles têm um entendimento, mas sempre tem uma coisa assim, um pouco criativa e intuitiva que leva a fazer uma coisa que é totalmente impensável como essa, porque assim, ele tinha tanta convicção daquilo que ele mandava as folhas junto com os estudos para tentar evoluir de uma forma, entre aspas, alternativa, até que um dia isso deixar de ser alternativo, né? Acho incrível essas histórias. Eu também Muito gosto, legal. acho bem legal. Gente, olha só, vamos seguindo na reta final do M, que nós estouramos só um pouquinho o tempo, mas a gente sempre estoura, né? A resenha é boa, a gente sempre estoura. Eu esqueci de ler aqui o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio, ele sempre manda alguma coisa para a gente, e ele faz uma pergunta, tá, gente? Eu vou jogar a pergunta aqui, mas vamos lá. O pessoal está invocado com esse último jogo da seleção brasileira, que a gente perdeu de 1-0 para a Argentina, recente agora, tem pouco tempo. E ele pergunta o seguinte: o Brasil claramente não é mais o país do futebol. Então agora a gente é o país do quê? Eu tenho uma resposta, mas se eu falar, vão tirar o programa do ar. Então eu prefiro não
vamos falar a resposta que tem na cabeça. Deixa para lá. Vamos Não. deixar essa interrogação aí. Deixa no ar, eu né? também, não vou falar, não. Eu prefiro não falar. Comentem aqui nos comentários. Comentem à vontade. Eu não vou falar. A André fez uma cara que queria falar também, mas ficou quieta. Não? Entendeu? Não? Ah, então tá bom. Mas fez e a Renata falou: opa, também não vou falar, não, porque deixa para lá. Então não vamos falar do que a gente pensou, mas que eu pensei, e o doutor pensou junto comigo, inclusive, a gente pensou rápido, foi bem rápido. Mas comentem. Ô, Luiz Cláudio, obrigado pela participação. Ele sempre joga uma coisa para insuflar aqui a gente. Ele é fogo, Luiz Cláudio, não é fácil, não. Mas vamos lá. Doutor Mário, eu queria que o senhor nos desse, e eu gostaria muito de uma dica de livro, e pode ser um livro autoral, porque a gente sabe que o senhor está lançando um, já tem vários no mercado, mas está lançando o próximo. O senhor, por favor, diga uma dica de livro para a gente aqui, bacana, um livro que todo mundo vai comprar, vai gostar, vai ler. Bom, você já sabe qual é. É esse que eu vou fazer o lançamento dia 8, que é elucidativo, que é tirar as dúvidas que as pessoas têm sobre cannabis, né? Cannabis medicinal, fatos e mitos, e vai ser lançado dia 8 aqui em São Paulo, na Livraria Drummond. Mais interessante ainda, vai ter a participação do Henrique Fogaça, e ele vai falar sobre a experiência dele com o cannabis, com a filhinha que ele tem, e isso é uma outra forma de divulgar o máximo possível o uso da cannabis. Então, esse seria o mais recente. Que horas vai ser, doutor? Vai a partir das 7 horas da noite. Às 19 horas. E para você que quer também ler uma dica de livro que já pode comprar agora, tem o Cannabis Medicinal baseado em fatos, que já está aí, né? Exatamente. Então, pronto, exatamente, Sandro. Boa. Então, esse pode pedir no Amazon e receber em casa imediatamente. Ótimo, muito bem. Então, e me diz o seguinte, que tipo de filme e música que o senhor gosta? Qual é o estilo de filme e música? Eu acho que eu sou um pouco romântico, eu prefiro o filme Casablanca. Opa, esse é um clássico, sensacional. É um clássico. Adoro também. Eles estão fazendo remake, eu acho. Eu ouvi falar alguma coisa assim. Eu vi também. Mas esse é um clássico, né? Sensacional. Eu adoro esse filme. Assisto e música, toda hora. O que o senhor gosta de ouvir? Olha, de música eu gosto bastante de jazz. Eu adoro jazz. Eu também gosto. Jazz, de uma forma geral. Adoro. Eu também gosto. Jazz, blues. Adoro. Ainda bem, porque se ele fala que gosta, sei lá, do pagodão, ia ser esquisito, né? A gente mas, enfim. É verdade. Gosto é gosto. A gente aqui não discute, mas vamos que vamos. Gente, vamos lá. Vamos entrar na reta final do M de hoje, né? Aproveitando, já deixando o convite para o doutor Mário Greco voltar na nossa 5ª temporada. A gente vai estar já com uma outra roupagem, mas o convite está feito em público, doutor Mário. O senhor é muito simpático, não tem pergunta errada, o senhor responde tudo, é muito legal. Às vezes a gente tem umas pessoas que a gente pergunta uma coisa, a pessoa responde outra. Lembra da época do Brizola, Renato? O Brizola era um cara entrevistável, lembra disso? Você Nossa, lembro. Não, André. Eu tenho uma sugestão. O doutor Mário podia voltar no próximo programa para contar um pouco mais sobre esse estudo que ele está fazendo sobre a menopausa. E do livro, né? Que a gente já vai ter lançado o livro também. Sim, mas assim, é um tema muito excelente ideia, em voga, excelente sabe? ideia. E a mulherada está precisando dessa ajuda, porque só ficar nos hormônios e aí contraindicações é muito complicado. E Verdade. pode ser uma salvação para muitas mulheres aí que não podem fazer tratamentos hormonais, a cannabis. Já temos o próximo tema para o senhor retornar aqui para falar com a gente. Boa, aí. Excelente. Muito Aproveitando bom. esse calor, vamos ajudar as mulheres na menopausa, no calor. Exatamente. Não, e olha, Sandro, André e Renata, olha, fiquei muito contente em participar, bem descontraído, bem aberto, e foi um prazer conhecer vocês todos aí. Admiro vocês agora. Prazer. Vamos aproveitar, Renata. Vamos nas considerações finais mesmo, nossas, deixando o nosso convidado fechar o M de hoje num grande finale, né? Então, por favor, Renata, depois Andréia,
e a gente deixa o nosso convidado fechando o M de hoje. Obrigada, doutor Mário, pelo seu tempo. Acho que esse papo é só o começo. Tem tantos temas em torno dessa questão da cannabis medicinal. Acho que menopausa é um, outros, né? Meu pai era neurologista, acho que na neurologia isso aí é uma revolução. Boa. Obrigada pela sua participação e obrigada por ter entrado na nossa onda descontraída do M. Foi muito bom. Muito bom. Andréia? Muito obrigada mesmo, doutor Mário. Eu adorei conhecer, né? Todo o seu conhecimento é muito útil. Acho que assim, a juventude, como o senhor falou, está mais ligada até, né? Do que os longevos. Então, acho que é isso. Vamos divulgar de uma maneira bem correta, né? Com tudo já direcionado para não termos problemas, né? E obrigada pelo interesse do senhor nessa medicina. Acho que o senhor vai deixar um legado para todos aí de uma maneira muito, muito brilhante. Parabéns pelo seu trabalho. Legal, gente. E eu já queria deixar também, ressaltar o convite para o doutor Mário Greco voltar aqui, né, na próxima temporada, que é ano que vem, a gente já está no final desse ano e tal. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Como eu falei anteriormente, quem já nos conhece, seja sempre muito bem-vindo. E para você que está assistindo o M pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. A gente não abre mão do bom humor. A Renata até falou aqui, a gente brinca e tal, mas esse clima descontraído é o tempero do M. Então, doutor Mário Greco, agora é só encerrar o M de hoje. A bola está contigo. Ok, Sandro, muito obrigado. Bom, eu só quero dizer que eu já aceitei participar do próximo evento. Adorei a participação com vocês, achei vocês fantásticos. A gente pôde conversar um assunto sério de uma forma descontraída, isso também é muito, muito legal. E dizer que eu agradeço tudo que vocês estão fazendo também, e em termos de divulgar a cannabis medicinal. Como nós vimos, é extremamente importante para melhorar a qualidade de vida de muita gente que hoje está sofrendo. Então, essa é a minha mensagem final. Muito, muito obrigado. Obrigado, doutor Mário Greco. Obrigado, Andréia Tornozzi, minha amiga Renata Saraiva. Obrigado você do outro lado da telinha. Eu adoro esse momento quando eu falo mais um programaço. Valeu, pessoal. Muito bom.